Oi, a gente está aqui hoje super feliz em receber o Anthony Doyle e também a Lúcia Magalhães. Eles estão aqui para contar um pouco sobre o lançamento do livro do Anthony. A gente vai contar um pouco mais para vocês já sobre o que se trata. E hoje é um bate-papo. Acho que muitos de vocês têm uma curiosidade do que é a vida de um autor, como que nascem as histórias, como elas vão para o mundo como editora, né? E a gente quis mostrar um pouco desse bastidor. Casa Mundo vai estar aberta para o público. Vou também contar mais no final para vocês sobre o lançamento. Então a gente está fazendo aqui na Casa Mundo esse encontro, esse bate-papo gostoso com os dois. O Anthony Doyle é escritor, autor, né, dos livros Hibernáculo, O Lago Secou e agora Livro de Sereias Surpreendentes, pela Grua. Ele também faz tradução. Ele é originalmente da Irlanda, então temos um autor de outro país que já mora no Brasil há bastante tempo. E a Lúcia, que é da editora Grua e também cuida da Frente Brasil Infância e Educação. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Anthony, acho que para esse bate-bola inicial, acho que o interesse, né, de várias crianças e também de adultos, né? Eu lembro na minha infância, eu ler um livro era uma coisa tão mágica, né? Porque sai de um outro lugar, né? E a gente cria uma história na nossa cabeça com aquele livro e a gente vai para outros cantos, né? Do mundo, dentro da gente, enfim, é uma viagem mesmo. Então, acho que uma pergunta, né, que eu queria te fazer é como nasce uma história? Como surge isso? Nossa, começou com pergunta fácil, né? Acho que de várias formas, vários jeitos. Pode ser como uma imagem, pode ser como uma linha de texto, ou simplesmente uma ideia que você quer se aprofundar e pesquisar um pouquinho. Esse livro, por exemplo, tem 10 contos, né? E cada um surgiu de uma forma diferente. Às vezes até acidentalmente. Por exemplo, tem um conto aqui chamado A Sereia Cega, né? E quando eu estava buscando sereias e experimentando com caudas diferentes e tal, eu queria fazer uma sereia das Ilhas Pacíficas, tudo tatuada. E eu estava começando a rabiscar alguns poses, e eu fiz essa sereia. E eu olhei para ela e eu pensei, nossa, ela parece cega. Aí eu pensei, ótima ideia. Eu vou fazer a história sobre uma sereia cega. Então essa história surgiu a partir de um desenho que simplesmente não saiu tão bem, talvez, quanto deveria. Surgiu. Mas são variadas formas. Bacana. E Lúcia, como que foi o contato, né, do Anthony com você? Você coloca o filho no mundo. Acho que esse é um pouco o trabalho da editora, né? E a gente sabe que tem tantas histórias lindas, né, para serem contadas, tantas histórias que as pessoas gostariam de trazer para o mundo, nem todas chegam lá, né? O que tinha de especial no livro das sereias, né, que fez a Grua abraçar esse projeto e fazer o bebê nascer? A gente tinha contato com o Anthony como tradutor e um dia ele encaminhou, né, os originais dos Sereias para a gente. E a minha primeira leitura já foi uma leitura que eu falava que tem um material diferente. E acho que a primeira coisa que me vem é essa ideia das sereias, que elas não são estereotipadas, né? Elas são muito variadas, né? Elas vivem em lugares muito diferentes entre si, elas têm personalidade, humor muito variados. Aquilo já me encantou. Mas teve mais uma coisa que acho que combina muito com a ideia da Grua para as Infâncias, que é o universo que o Anthony cria para cada conto. Então, quando você vê lá no primeiro conto da Yara, que a Aruana está andando pela floresta e se depara lá com uma árvore caída. Essa árvore está caída, ela está morta, mas continua viva, porque tem os micro-organismos, e aí tem lá uma descrição. Então, é uma coisa que vai falando do mundo numa riqueza e totalmente integrado à história, né? Não é uma manobra para trazer uma informação, faz parte da história. Então, quando você chega lá no Nilo, e aí tem uma sereia do Nilo, que é guardiã de um templo que alaga todo ano pela cheia do Nilo, é genial isso. Né? Ou então, também, quando você tem uma sereia que mora numa profundeza do mar, que o submarino precisa de um farol para enxergar. Então, eu acho que os livros para as crianças, eles têm também essa função de abrir o apetite, de instigar a criança para olhar para o mundo. Aquilo lá te traz na história, né, o universo de cada história, ele pode te transportar e te trazer conhecimento de mundo enquanto você está lendo a história, né? Ele faz parte da história. Outras referências, inclusive, né? E que é o processo da imaginação, né? De soltar a imaginação e
e de co-criar com o livro de alguma maneira, né? Acho que as histórias, elas abrem essa possibilidade, né? Que é incrível. E, Lúcia, você já está dentro dessa carreira, né? Digamos, com crianças, trabalhando com educação há um tempo, né? E a GRUA andando junto, né? Com isso tudo. O que você vê de diferença e de semelhança, né? Das gerações anteriores e das gerações atuais, quando a gente fala do consumo de histórias, de livros, da importância, né, das crianças continuarem a ler boas histórias, né? Eu queria que você trouxesse um pouco diferenças, semelhanças e por que o livro continua sendo tão importante, né, na vida, não só da criança, né, na vida do jovem, na vida do adulto, né? Eu acho que a gente está nesse momento de desafio, né, por causa das mídias digitais. E acho que o livro, ele é mesmo um espaço de resistência. Então, eu percebo, né, eu acho que tem, ao mesmo tempo que tem né, esse momento tão difícil, né, do mundo, eu acho que o livro é um espaço de resistência e vejo comunidades se reunindo em torno do livro. Acho que tem um movimento muito intenso, né, de ganho de diversidade, né, na cadeia do livro. Então, a cadeia do livro, que era dominada, era restrita a um determinado grupo social, ela está muito mais diversa e conseguindo, né, essas pessoas estão podendo, né, estão mostrando o trabalho, e isso tem sido muito importante, muito enriquecedor. E acho que essa ideia de ir entendendo como um livro pode ser um mediador, né, de relações, pensando nas crianças bem pequenas, até os adolescentes, isso tem um poder muito grande. Acho que vejo cada vez mais gente procurando no livro essa oportunidade de convivência mesmo, né? Ele é um catalisador de convivência, de comunidade. Então eu acredito muito nisso. Anthony, você fez um livro sobre sereias, né? Uhum. E às vezes vem, né, nesse imaginário atual, né, muito as sereias da Disney, né, a sereia, enfim, que são mais comercializadas hoje, né, que já estão aí bastante em frente mesmo, né, do público infanto-juvenil, enfim. E aqui a Lúcia estava trazendo, né, o que inclusive fez a GRUA tomar decisão pelo seu livro, que são sereias outras, né? São sereias diferentes, né? Ela trouxe um pouquinho que são sereias, algumas, né, que são sereias mais irrequietas, outras são sereias mais brigonas, outras são gentis. Por que as sereias, né? Por quê? Né? Acho que essa é a grande questão. Como surgiu as sereias para você? Bom, desde pequeno eu sempre gostava muito de tudo que tem a ver com o mar. Uhum. E o arquetipo de sereia também é fascinante, é muito fascinante. E eu queria fazer um livro que voltava um pouco ao que a sereia era na tradição, nas lendas, na mitologia, porque é uma figura universal. Quase todas as culturas têm sereias. Olha, eu não sabia, que interessante. E ao longo do tempo, assim, são provavelmente um dos arquetipos mais antigos em termos de representação. Uhum. Mas a beleza da sereia é que ela espelha o ambiente em que ela vive. Uhum. Então, como o mar, ela é encantadora, ela é bonita, ela é linda, mas também muito poderosa. Tempestiva, às vezes muda num segundo, pode ser um pouco traiçoeira, pode ser super perigosa. Eu queria resgatar um pouco disso, essa ambiguidade e ambivalência nos contos. E no fundo é um pouco como todos nós somos, né? Exatamente. No fundo todos temos, né? Os dois lados, né? Da moeda. Não tem como escapar, né? Não tem. E essa, também uma coisa que eu me interessei muito é o fato de quando a gente pensa em sereia, a gente pensa no mar. E normalmente o mar caribenho, assim, com corais bonitos e tal. Mas tem tantos ambientes aquáticos, né? Tem rios bastante escuros, como você falou, assim, né? no Amazonas, por exemplo, o próprio Nilo. Tem outro que está na Ganges, na Índia. Mas tem de pequenos lagos, pequenos riachos, tem sereia para tudo, qualquer tipo de água. E isso era uma coisa que eu queria explorar. Então, ampliar um pouco a personalidade da sereia, mas também os ambientes onde ela se encontra. E foi super divertido, porque tem muita coisa legal para pesquisar. Foi muito interessante. E Lúcia, eu fiquei sabendo que nesse livro teve uma coisa um pouco diferente, né, que vocês quiseram fazer com relação ao apêndice, né? Gente, o livro chegou hoje, eu ainda nem consegui ver direito o livro, né? A gente já tinha marcado, saiu do forno ontem, né? Chegou a caixa, vocês viram o unboxing aqui que a Lúcia fez.
E o livro está aqui, e aí eu queria entender um pouco dessa parte do apêndice. Como é que foi essa brincadeira que vocês fizeram com o apêndice do livro? Acho que uma das primeiras conversas que eu tive com o Anthony sobre o livro, eu estava muito curiosa para entender o que era pesquisa e o que era imaginação nos contos. Porque é super orgânico, são histórias. E aí algumas coisas eu identificava e outras coisas eu ficava curiosa. Então, todas as sereias existiam histórias sobre todas essas sereias nos lugares do mundo em que aparecia um livro ou não. Enfim, e aí ele foi me contando um pouco, e enquanto a gente conversava, eu comecei a pensar que quando você ouve uma história e aquilo te instiga, se depois, no fim de cada história, ele colocasse alguma coisa que foi pesquisa, alguma coisa que tem a ver com o que ele conhece do mundo, que vocês vão perceber no livro que ele conhece bem o mundo, né? Foi em muitos lugares e tem um olhar, né? Uma aproximação para os lugares que é um olhar apurado para as características de cada paisagem, para alguns traços culturais que ele encontra, enfim. Se no final ele pusesse uma pincelada, não é uma ideia de ser uma enciclopédia ou exaustivo, mas alguma coisa ali, uma curiosidade, seria um apêndice. E ele topou e virou uma coisa muito gostosa, porque para cada conto ele pinça uma coisa. Por exemplo, no conto da Guardiã do Xemu, ele conta que quando criaram uma barragem no lugar onde ficava esse templo, que já era alagado todo ano, mas ele era alagado, e depois a água recuava, né, pela cheia natural do Rio Nilo. Quando isso aconteceu, teve um projeto de transferir esse templo peça por peça para um espaço seco, que ficaria a salvo dessa represa. Isso eu acho que é uma informação linda, né? Que as crianças olham isso e pensam, gente, né? Ele fala, um verdadeiro quebra-cabeça 3D. Né? Que é isso, você desmonta tudo e monta em outro lugar. Enfim, acho que é essa a ideia, né? E acho que esses apêndices trazem muito esse jeito de ler e de escrever, em que não tem fronteira, né, entre o que é pesquisa, né, eu volto para a minha pergunta inicial e falo, ela não era importante, na verdade, porque não precisa ter fronteira entre o que é imaginação e o que é pesquisa, né, e acho que o que o apêndice representa, ele representa um pouco essa ideia, né, de que eu vou conhecendo o mundo pela imaginação. E ficou uma coisa, assim, bem interessante para a criança, então, né, porque é manusear, mas é ir para a informação real, voltar e reimaginar o que ela está lendo também, né? Acho que tem uma brincadeira aí dentro do livro também, né? E acho que nesse processo a gente teve a parceria da designer Débora Barbieri. Sim. Que ela fez ali um trabalho de pensar esse objeto livro, né? De pensar a estrutura, o lugar das imagens, o lugar mesmo dos apêndices, que foi incrível. Então, essa ideia de que você navega, né, por esse livro de muitos jeitos, né? E o objeto livro, ele ajuda muito. Não sei, eu acho que junto com o apêndice tem uma coisa dos mapas, que acho que pensei em mostrar. Porque o que acontece aqui, né? Também nas conversas com ele, eu falei, gente, isso daqui é um mundo. Você não quer pôr uns mapas? E ele me respondeu, eu tenho. Ele não tinha mandado, mas ele tinha. Essa é uma outra coisa, né? O Anthony ilustrou esse livro. Na hora que eu olhei e falei, gente, isso daqui é um mundo, isso aqui merece mapas. Né? E o Anthony falou, eu tenho. E aí a primeira coisa que ele me mandou foi esse mapa do mundo. Gente, o Anthony é o ilustrador também desse livro, né? Então, além de criar a história, ele desenhou, né? Então... Aí depois vale a pena mostrar algumas das sereias, porque de fato é como ele estava contando, às vezes a imagem traz o texto, às vezes o texto traz a imagem, né? Mas aí o que acontece aqui? Você tem as marcas de onde cada sereia vive, e se você vem aqui nesse índice, você acha o ícone, que não dá para ver muito, mas você acha o ícone que corresponde, vai saber de que lugar qual é a sereia e qual é a página onde ela está. Então aqui tem um trabalho de design que é um mapa que também é índice. Então você abre o livro com um índice que remete também às sereias, porque tem as bordas, né, as tarjas que ele criou para cada uma, que é um índice, e você fecha com um outro índice de um outro tipo, que então convida o leitor a escolher o que ele quer ver, por onde você quer passear hoje. Né? Então acho que tem uma coisa linda que é esse encontro aí do trabalho do Anthony com o trabalho da Débora, que fez, de fato, esse livro virar um mundo. Né?